Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Desvendando a Mentira, nossa segunda temporada. Essa série que estamos aprendendo um pouco mais sobre como a mentira está presente sim no nosso dia a dia, nas coisas mais normais, mais banais e como é possível você analisar e detectar a mentira em tempo real. Eu sou o Vitor Santos, sou especialista certificado nacionalmente e internacionalmente em microexpressões faciais, sou certificado também como perito facial pelo Paul Ekman Group e sou especialista em linguagem corporal. E ao longo dos últimos anos venho trabalhando a linguagem corporal de forma científica, batendo na tecla de que é possível sim utilizar bases científicas para analisar o comportamento desonesto. Como por exemplo quando eu fui testado ao vivo em um jogo, jogando em uma live com várias pessoas, mais de 100 mil pessoas assistindo, um joguinho chamado Among Us, onde você deve, dentre várias coisas, detectar quem está mentindo ali, ou seja, quem é o impostor. Como eu falei para vocês, mais de 100 mil pessoas assistindo, minha primeira vez jogando o jogo e observando apenas o conteúdo vocal do que as pessoas ali no jogo estavam falando, a forma que elas falavam, as oscilações na voz, eu consegui detectar mentiras e vencer o jogo. Fiz coisas como, por exemplo, essa aqui. E não teria o porquê você não ir na MedBay agora se você tinha task lá pra fazer e foi a primeira coisa que você fez ir na MedBay. Tá, tem duas situações aqui. O Hakim tá muito quieto, você tá super persuasivo. Você pode estar apenas me contextualizando da situação porque você realmente é inocente, ou você pode estar me persuadindo a escolher o Hakim, porque Esse na verdade... é o problema, eu você sempre faço isso e eu sempre me dou mal por causa disso. Então, Achamos! É ele! Yes! Yes, ele é um deus! Essa coisa já Nossa, agora. Ele acertou! Você é um deus, Vitor! Caralho, Nossa senhora, velho! Brilhou, mano! Eu mandei a cal, pior que eu falei que era o Hakim! É um deus, mano! O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Ou seja, mesmo eu não sabendo, não tendo domínio do jogo, ainda fui capaz de detectar comportamento desonesto por meio da minha habilidade em observar e interpretar os sinais não verbais. E é exatamente essa ideia que eu quero que fique contigo. Minha missão é deixar você preparado para entender como a mentira ocorre no comportamento não verbal e entender como é possível analisar os sinais da mentira, certo? Como é uma linguagem corporal incongruente, como é um comportamento discordante, para que você, assim como eu, seja capaz de detectar o comportamento desonesto no seu dia a dia e ter uma tomada de decisões mais interessante. E para você ver como detecção de mentiras não é uma habilidade natural para a maioria das pessoas. O artigo A Few Can Catch a Liar, feito pelos pesquisadores Paul Ekman, Wallace Fries e Maury O'Sullivan, mostraram que, dentre várias pessoas diferentes, e inclusive dentre pessoas que já trabalhavam com comportamento, como por exemplo psicólogos, investigadores, advogados, essas pessoas sem um treinamento específico em detecção de mentiras tinham uma média de acerto, quando elas tentavam detectar a mentira de alguém, a precisão era de 50%. Ou seja, mais vale você pegar e jogar uma moeda. Se você não tem treinamento para detectar mentiras, a chance é de 50%. Uma minoria de pessoas se destacou, certo? Mesmo sendo ali pessoas civis, que não trabalhavam na área da psicologia, ou até mesmo psicólogos, advogados, o fator decisivo para essas pessoas foi o interesse em detecção de mentiras. E foi exatamente esse interesse em saber mais sobre detecção de mentiras, em conseguir entender quando uma pessoa está mentindo, que os policiais militares da Paraíba me chamaram para um treinamento intensivo e específico ali para as forças policiais. Dentre várias coisas, eu expliquei para eles todo o protocolo SCANS, Six Channel Analysis, atualmente o único protocolo validado cientificamente para análise da conduta desonesta. E foi uma surpresa para eles porque pela primeira vez eles ouviam um conteúdo daquele, o SCAN, sendo explicado por um perito facial certificado com experiência na área e em língua portuguesa, porque até então o SCAN só tinha a sua explicação na versão inglesa. E o mais legal é que esse treinamento presencial que eu dava de forma intensiva para policiais militares, para o departamento pessoal de psicologia, para empresas de alto renome como a General Electric, eu transformei todo esse conhecimento num curso online chamado A Linguagem Corporal da Mentira. Nesse curso eu ensino todos os 27 PINs, os 27 critérios de sinais de incongruência que irão aparecer quando o mentiroso estiver dissimulando. E ensino vocês a entender a diferença entre analisar
entender o contexto e não ficar saindo apontando o dedo, esse sinal a pessoa mentiu. Não, coloco bases teóricas, referências científicas e inclusive mostro para vocês exercícios na prática de pessoas mentindo, onde vocês observam que aplicando ali a análise é possível sim detectar a desonestidade e a mentira. E o mais interessante são que meus alunos comentam os resultados em várias áreas da vida deles. Preste atenção nesse comentário aqui de um aluno meu. Fala Vitor, meu nome é Alexson Vinícius, tenho 21 anos e acompanho você por cerca de 2 anos. Quando eu descobri você, eu não consegui parar de assistir, cara. Seu conteúdo é muito relevante para mim, é um conteúdo importante que eu lido muito com pessoas no meu curso que eu faço faculdade e no meu serviço, que eu estou sempre de frente a frente com o cliente. Então é um conteúdo de extrema importância para mim. E o curso A Linguagem Corporal da Mentira foi um boom. Quando você lançou ele, eu não esperei e comprei, participei e não tenho reclamado do curso. Um curso completo e que me agregou muito. Só tenho a agradecer a você e é isso. Muito obrigado. Como você pode ver, existem várias formas de entender o comportamento desonesto, né? E qual que seria ali então um sinal muito comum, né? Um tipo de comportamento muito comum durante a desonestidade? Bom, existem vários comportamentos que ocorrem de forma repetida, né? Como por exemplo o pesquisador Paul Ekman, o pesquisador Aldrich Ridge deixam claro pra gente, tem um comportamento chamado de Detection Apprehension, que é caracterizado pelo medo de ser pego mentindo. Basicamente, isso é observado quando um suspeito, uma pessoa que está dissimulando, expressa microexpressões de medo de forma seguida, né, várias vezes, num curto espaço de tempo. Você está conversando com a pessoa e a todo momento ela está lá. O medo é caracterizado, dentre várias outras formas, pela contração no músculo risórios, esticando lateralmente o canto dos lábios. E uma outra variação de comportamento também que a gente já falou no episódio 2 é o dupe in the light, que é a sensação que o mentiroso tem quando ele acha que a história dele falsa está funcionando. O dupe in the light é caracterizado pelo sorriso de canto de boca, né? Uma expressão de satisfação conhecida como desprezo. E você pode pensar assim, Vitor, nunca que alguém faria um sorriso desse se estivesse dissimulando. Bom, para provar para você que sim, as pessoas exibem o dupe in the light quando estão dissimulando, né, dentre vários comportamentos, temos o famoso caso de Susan Smith, uma mãe norte-americana, que na época declarou que seu carro tinha sido roubado, seus filhos tinham sido sequestrados e ela foi ali na TV pedir pelo amor de Deus para alguém achar os filhos dela, se alguém tivesse uma notícia para passar para ela. E enquanto ela dizia estar abalada, a gente observava esse comportamento facial nela aqui, várias microexpressões de sorriso. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy and his whole family love you so much and you guys have got to be strong because you are, I just know, I just feel in my heart that you're okay. Vocês conseguem ver aqui a elevação do canto dos lábios, certo? Em uma diagonal para cima. Junto com essa elevação, vocês conseguem ver que os olhos se comprimem, eles se apertam, se estreitam, prolongando até a linha desse enrugamento aqui na lateral dos olhos. Isso é uma microexpressão de felicidade. E Susan Smith faz essa microexpressão várias vezes. I want to say to my baby and your daddy love you so much. Bom, aconteceu que a polícia investigou ela, achou muito estranho o comportamento dela e ela própria, algum tempo depois, confessou que ela mesma tinha matado os próprios filhos. Não indo muito longe, aqui no Brasil nós tivemos o caso Rafael Vinks, um menino lá do sul do Brasil, onde sua mãe veio na televisão dizer que ele estava desaparecido. Parece bastante com o caso Susan Smith, inclusive. A mãe veio dizendo que o filho estava desaparecido, que ela tinha medo, alguém por favor ajuda ela quer saber onde está o filho. E quando ela falava que estava desesperada, né, em choque com o desaparecimento do filho, nós víamos novamente micro sorrisos.
Na época eu até cheguei a dar uma entrevista para a TV falando sobre isso, né, sobre esse comportamento facial dela que era bem incongruente, e acabou que após algumas investigações e interrogatórios, a própria confessou também ter matado o próprio filho. Então sim, dupe in the light é um comportamento que pode ocorrer durante a dissimulação, ok? Essa forma de micro sorriso ou uma micro expressão de desprezo. Micro expressão de desprezo, lembrando, é caracterizada pela assimetria. É sempre um lado que se contrai e não os dois. Inclusive a mãe do Rafael Vinks, na época, antes mesmo de eu dar uma entrevista para a televisão, eu já tinha feito uma análise sobre ela com os meus alunos no meu curso. Então basicamente todo mundo ali já sabia qual era a minha visão sobre o caso. Dá uma olhada como é que foi essa aula. Dá para ver muito bem aqui que tem um ouvinte, tem um esticamento lateral do canto dos lábios por conta dos risórios. Isso fica bem nítido. Ok. Como ele é inicial, eu poderia colocar entre parênteses esse F1. Então eu vou colocar ele em parênteses. 10h30 da noite ele pediu pra mim. 10h30 da noite ele pediu pra mim. 10h30 da noite, 10h30. 10h30 da noite entra ali em detalhes excessivos. Se eu não me engano, detalhes excessivos é C3. Vitor, alguém poderia falar do horário no momento quando está falando de uma história? Poderia. É algo que pode ser considerado um detalhe excessivo? Pode ser considerado também. O que você faz? Se eu estou na dúvida, eu coloco o PIN entre parênteses. Se eu não achar outros sinais nesse canal, ou se eu não achar outros sinais em nenhum outro canal, esse parênteses morre, esse PIN é válido como inexistente. Eu coloco ele em justificativa de C. No filtro ABC eu justifico ele como contexto, ok? Tem uma elevação de lábio superior de um dos lados do que do outro. Tá, vou colocar esse F1 aqui entre parênteses, até eu decidir o que ele é, se ele é medo ou se ele é nojo. Aqui é nojo. Olha como fica mais acentuado, mais marcado, mais delineado. Eu consigo ver até a saliência de pele bem próxima aqui ao sulco nasolabial. Isso aqui é nojo. Então, de forma bem resumida, a gente conclui assim. Ela apresenta um comportamento majoritariamente incongruente associado à mentira, então muito provavelmente ela mentiu. Por quê? Porque a gente tem comportamentos faciais de dupe in the light, de detection apprehension, ausência de comportamento de tristeza na face. Na voz dela, no paraverbal, ela se apresenta de forma muito distante, não tem ali uma forma empática de falar do filho, não fala de forma mais íntima, demonstra muitas pausas, especialmente ainda mais quando vai falar sobre essa dor que ela estaria sentindo, né? Sobre essa necessidade de querer o filho de volta, então apresenta muitas pausas e não um comportamento mais direto. Corporalmente falando, ela tem uma incoerência muito grande entre a movimentação de cabeça dela e apresenta um tensionamento muscular na região dos ombros de forma excessiva também. Então é assim que fica essa nossa conclusão. Ok, galera? Para você ver o tipo de conteúdo que a gente tem no curso, não só temos análises, temos teoria, temos exercícios, mas eu também realizo com os alunos análises práticas de casos reais. E esse caso, por exemplo, foi muito curioso, porque a gente fez a análise e algum tempo depois, da nossa aula, foi confirmado pela mídia o resultado da análise. Então, além de a gente ter a teoria de todo o comportamento desonesto, como é formada a mentira no cérebro, como é a mentira do ponto de vista psicológico, como é fabricada a mentira de forma fisiológica também no cérebro, quais hormônios envolvidos quando você está dissimulando, além de termos a explicação de linguagem corporal, contexto, do scans de forma completa, todos os 6 canais, face, voz, conteúdo da mensagem verbalizada, fluxo verbal, linguagem corporal e psicofisiologia. Nós temos exercícios práticos e aulas ao vivo, fazendo análises de linguagem corporal, tentando entender se alguém está mentindo, como essa que eu fiz do caso da mãe do Rafael Vinks. E você que quer aprender tudo isso e quer ser capaz de detectar o comportamento desonesto, entender uma pessoa, a intenção dela antes que ela te prejudique, presta atenção para você já fazer a sua inscrição no curso A Linguagem Corporal da Mentira. Mas seguinte, atenção, vai ser muito rápido, as turmas estão ficando muito grandes e para eu poder dar atenção e poder fazer as aulas ao vivo com todo mundo, eu trabalho com um número limitado de alunos, ok? Então olha só, anota essa data, dia 9/11,
9 de novembro, nós iremos abrir o carrinho para que você possa então fazer a sua inscrição no curso A Linguagem Corporal da Mentira. Dia 9/11, então, você já fica atento nas redes sociais, no seu e-mail, checa lá os links que eu te mandar, checa o meu Instagram, minhas redes sociais, porque eu vou colocar os links lá também. Se inscreve no curso A Linguagem Corporal da Mentira e você vai fazer parte de uma pequena comunidade de pessoas no Brasil, conhecidas como Lie Catchers. Tradução, os catadores ou os detectores de mentira. Agora que nós falamos bastante sobre o comportamento desonesto e falamos sobre face, né? Eu mostrei casos aí onde nós tivemos dupe in the light. Eu quero ver se você já está entendendo como detectar mentira. Eu quero ver como que é a sua habilidade básica sem estar com um treinamento em dia, né? Eu separei aqui alguns trechos de entrevistas de pessoas falando e eu quero que você tente observar que emoção elas estão transparecendo, ok? Você observando isso, eu quero que você tente então detectar se aquela emoção que a pessoa está transparecendo faz sentido com o que ela está falando. E aí no final você vai ter que responder se a pessoa mentiu ou foi honesta naquele vídeo. Você vai ver o resultado daqui a pouco e ver como está a sua habilidade de detecção de mentiras e se você é capaz, de fato, de detectar um comportamento desonesto em tempo real. Vamos para o exercício. Ah, cachorro é bem interessante, hein? Eu gosto muito de cachorro. Tenho 2 cachorros labrador, Coach e a Lara, e gosto. Nossa, cachorro é muito legal. Tá sempre feliz. Você chega bravo ou feliz, do jeito que você chegar, ele sempre vai te receber bem. Muito legal. Cachorro muito bom, gosto muito de cachorro. Estação do ano, a minha favorita é... E agora? Não, a minha favorita é outono, embora eu goste muito de inverno, mas a minha favorita ainda é outono. Eu gosto bastante das árvores, das folhas caindo. E é isso. Eu quero falar que a série que eu mais odeio na minha vida é Breaking Bad. Cara, inventaram uma série que é um professor de química de cueca que faz droga. Nada a ver, bicho. Série ruim demais. Bom, você que fez os exercícios, você que acertou, parabéns. Você que não acertou tanto quanto gostaria, lembre-se que você sempre pode estudar e pode obter mais conhecimento e treinamento na área. E você que errou bastante, não precisa ficar chateado, porque como eu falei para você, é comum. A gente não nasce sabendo detectar mentira. Isso é uma habilidade que você treina e com o tempo você consegue dominar esse tipo de análise. Mas olha que curioso, quem prestou atenção nas últimas aulas e viu os comportamentos da desonestidade, o medo, o desprezo, a felicidade, o dupe in the light, observou nesses vídeos que essas pessoas que estavam dissimulando demonstravam exatamente esses comportamentos faciais que eu falei. Então você que estava atento conseguiu já entender, prestou atenção e viu que tinha algo de errado. A pessoa está falando um negócio, mas está demonstrando desprezo, tem algo de errado aí. Mas é muito necessário estudar a fundo, certo? A gente pega várias situações reais, onde você tem uma pessoa conversando com você no dia a dia, barulho de carro, barulho de outras pessoas, vários estímulos, é muito mais difícil detectar quando alguém está sendo desonesto. Quer ver? Olha só esse exemplo, dá uma olhada nesse vídeo aqui e tenta me dizer se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Eu gosto muito de futebol, acompanho bastante, adoro assistir um jogo. Eu torço pro Atlético Mineiro. Aqui em casa todo mundo sempre teve costume de assistir. Minha mãe, quando chega em casa, ela fica doida quando a TV tá ligada num jogo. Ela reclama que a gente assiste até jogo de várzea, qualquer joguinho que estiver passando a gente tá assistindo. Então ela fica bem brava com isso, mas a gente gosta bastante aqui em casa.
Viu como eu falei? A gente acaba se confundindo com vários outros estímulos. Então é necessário, em casos assim, saber diferenciar o que de fato faz parte de um sinal não verbal que pode acontecer na dissimulação e o que de fato é apenas um sinal por conta do contexto, por conta do ambiente, ok? É preciso estudar e conhecer de fato, de forma técnica, como analisar a mentira. E lembrando que atualmente o único curso que fala do protocolo SCANS, Six Channel Analysis, para detectar o comportamento desonesto de forma técnica, é o curso A Linguagem Corporal da Mentira, onde você vai aprender todos os 27 pins, os 27 critérios para detectar quando alguém está dissimulando. E esse curso estará aberto para matrículas no dia 9 de novembro, então não se esqueça. Anota essa data e se inscreva. E você que veio até aqui e quer mais coisa para estudar, na próxima aula eu vou liberar para vocês um documento com fotos, explicações e anotações de critérios que eu uso, inclusive critérios pessoais, para detectar o comportamento desonesto. Além de que na próxima aula eu vou te mostrar com o desafio final, com o teste final, vou te mostrar como é possível na prática detectar a mentira, quando você conhece a base e sabe como analisar a dissimulação. A gente se vê lá então. Até mais!